competição, essas equipes só se tornaram tão heróicas e colocadas num pedestal acima por causa da conquista do Mundial. Sim. Tirar até o exemplo do Corinthians. O Corinthians só ganhou, a Libertadores do Corinthians só ganhou o peso que teve pela conquista do Mundial. E não estou desmerecendo outros que venceram a Libertadores e não venceram o Mundial depois, que aí vai entrar o Santos, vai entrar o próprio Grêmio, vai entrar o Palmeiras, vai entrar o Flamengo, não. Mas quando você bate campeão da Libertadores e bate campeão mundial no mesmo ano, aí é que a sua Libertadores fica grande. Sim, e fica imensa. Então, essa mística do Corinthians de 2012 só teve esse peso gigantesco porque eles bateram campeões no fim do ano contra o Chelsea. Ô Pascoalzito, por falar em Mundial, falar em Chelsea, o Brasil e o Spindle estão lá no mochilão europeu, né? Estão acostumados, vira e mexe, eles botam o mochilão e vão lá para a Europa, né? E temos aí, eu falei Chelsea, né, por causa do Kennedy. Sim. E temos aí o Thiago Mendes aí também nesse balaio. Será que a dupla vai voltar com o mochilão cheio? Ou será que vai voltar ali a ver navios? Tentamos, mas não deu. Porque os clubes lá estão dando um chazinho de canseira. Não estão com pressa não, viu? Não, eu acho que eles nem têm que ter pressa, né? Quem está procurando é o Flamengo. O Lyon e o Chelsea ficam esperando. Eles não têm que ter pressa. O Thiago voltou a treinar, está treinando lá. O Kennedy voltou a treinar no Chelsea, está aguardando lá se vai acontecer essa possibilidade de negociação ou não. Eles continuam aguardando, até porque os clubes europeus eles não têm muita afobação nessa hora. Porque se não couber num clube brasileiro, eles encaixam num clube europeu. Isso aí, o Kennedy já passou por isso, né? O Thiago Mendes, eu acho o Thiago Mendes, na minha opinião, um jogador útil ao Flamengo. Eu discuto o Kennedy. Mas são opções que o Flamengo está buscando, né? Porque, segundo essas informações, inclusive dos dirigentes do Flamengo, né, do Braz, o Flamengo precisa de jogadores do meio para frente. Ele quer contratação do meio para frente. E o Kennedy é uma dessas opções aí. De repente pode fazer um rolo com o Rodrigo Muniz. De repente tem um rolo aí na parada aí. O Flamengo quer negociar. Isso, entra um Munizão da massa e traz um jogador, deixa o cara lá um período e outro período o jogador vem pra cá. Essa é uma discussão que eles estão tendo lá, vamos ver o que acontece. Com o Lyon parece que o negócio já estava mais encaminhado. Era uma questão de encaixar o que o Flamengo pensava e o que pensava o Lyon na liberação do jogador. Mas o jogador seria liberado, dependendo desse encaixe das duas versões. O Flamengo queria um período de empréstimo e depois começar o pagamento. O Lyon queria um pagamento e depois começar um período de empréstimo para acertar no período final a contratação ou não do jogador. E ficou enrolado nisso aí. Eles têm que desenrolar. Do Kennedy a situação é diferente. O Chelsea nem abriu discussão. Aliás, o Abramovich ele não é muito de abrir discussão, não. Se você quiser, você vai lá e paga e leva. Você não vai lá discutir, empresta, depois quando eu vou ver se dá para fazer acerto. O Abramovich não gosta muito dessa situação, mas de repente com o União pode dar jogo. Se vier só um, Fábio Luciano, qual que tem que ver? William, é assim, cara, são características que o Flamengo precisa um pouco para compor elenco, né? Não sei se para chegar jogando. Eu não sei se o Thiago Mendes, por exemplo, vai chegar. É lógico que chega com o nome, chega com uma bagagem, mas no lugar de quem que ele vai jogar, né? Por exemplo. Porque o Thiago, a gente tá falando muito do Thiago, a saga do Gerson, né? Mas o futebol dos dois, ele é um pouco diferente. O Gerson é o segundo volante, quase um meia, né? Então o Gerson ele tem qualidade de passe, se aproxima da área, joga pelas beiradas do campo. Então ele faz funções bem diferentes do Thiago. O Thiago no momento, ele é quase um primeiro volante. Ele é um jogador de marcação, o Diego tá jogando nessa função, né? Agora com o Arão voltando pro meio, então fica essa divisão ali entre o Arão e o Diego. E pode ser que o Thiago jogue e o Diego empurre o Diego um pouquinho mais para frente, para o Diego ter um pouco mais de poder de criação, mas o Diego vai se interessar por isso, pela idade que tem, e está rendendo muito bem na função que ele vinha fazendo. Eu acho que é importante os dois
para composição de elenco, para fortalecimento. Não é só composição, porque eles são jogadores europeus, né? São jogadores que vêm com um nível de jogo muito bom. Mas para se tornar o Flamengo mais forte. Vai olhar para frente, por exemplo, o Kennedy, ele é bom jogador. Mas o Flamengo ele está bem servido nessa função. Ele conta com 4 jogadores titulares, tem o Pedro, aí o Vitinho está num crescimento com o Michael. Então é um cara que vai chegar, mas eu não consigo olhar para o Kennedy e falar, não, o Kennedy ele vem como titular absoluto. Ele não é. Ele não é. Ele vai ter que lutar muito, assim como o Pedro, para conseguir entrar em algumas partidas. O Thiago pode ser que ele entre na função do Diego, do William Arão. Eu não sei. Com relação à negociação, William, só assim para completar, o bacana é que os caras querem vir, né? O Flamengo, ele brilha os olhos dos atletas nesse momento. Então, se você perguntar para o Thiago, mesmo jogando nos clubes que eles estão jogando, Lyon e no Chelsea, quando você fala de Flamengo, o olho brilha, a família se anima pela possibilidade de jogar no Flamengo, voltar ao Brasil. Eu acho que isso é importante também para o Flamengo ter força para negociar, né? Tendo esse interesse grande dos atletas também de virem para cá. São bons jogadores, mas eu não os coloco como titulares absolutos. Vão chegar, botar a camisa titular e se manterem nessa posição aí durante todos os campeonatos. Eu acho que eles vêm para fortalecer o elenco do Flamengo e para brigar por posição. Agora, Sormani, contratações são sempre importantes, ainda mais num time como o Flamengo, que disputa várias competições e briga por títulos em todas. Mas assim, vamos supor que não dá certo. Não deu nenhum dos dois. Tem por que se preocupar? O time não está azeitando? Não vai dar conta do recado aí, pelo menos até o final da temporada? Eu, sinceramente, não vejo motivo nenhum para o Flamengo contratar jogador. Eu não vejo. Eu não vejo. Ainda mais no momento pandêmico como esse que a gente vive, onde as receitas foram subtraídas aí quase que pela metade. Não tem dinheiro, vai gastar para quê? Entendeu? É o que eu falei outro dia aqui, mas vai contratar o Thiago Mendes, por que vendeu o Gerson então? Faz um esforçozinho, dá um dinheiro a mais para ele e mantém o cara. Eu vendi porque eu estou precisando de dinheiro por causa da pandemia. A menos que o jogador fale assim, escuta, eu quero ir jogar novamente na Europa. Por favor, entendam o meu lado. Aí ok, você vai entender. É o sonho do jogador. Olha, se trouxer essa proposta, eu negocio, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que o Thiago Maia joga mais do que esses jogadores. Aliás, o Thiago Maia dá uma velocidade ao jogo que o Gerson não dava. Não dava. O Gerson é um jogador que sabe cadenciar o jogo. Sabe cadenciar, tem um ótimo passe, tem uma quebrada de jogo bem legal. É uma outra característica. Agora, velocidade de jogo, o Thiago Maia dá muito mais. Dá muito mais. O Thiago Maia, muito bom jogador. Eu acho que o Flamengo precisa acreditar nele. Precisa dar uma oportunidade para ele. Thiago, é o seguinte, você é o cara agora. Você é o cara. Entendeu? A bola da vez é você. Entendeu? Eu, sinceramente, não vejo necessidade do Flamengo contratar nenhum jogador nesse momento. O que tem lá é suficiente para brigar lá em cima pelo Brasileiro, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. E jogando contra o Chelsea, dá até para pensar em ganhar o título. Então, boa, essa visão que é diferente, realmente. Ninguém está menosprezando o Chelsea aqui, ninguém está dizendo que é uma porra. Longe disso. Acho até que esse Chelsea de hoje é melhor do que aquele Chelsea até que enfrentou o Corinthians, que já não era fácil. Olha o que o Corinthians fez, hein? Olha o que o Corinthians fez. Olha o que o Corinthians fez. E olha o que o Corinthians fez. Né? Então, assim, assim que você concorda com o Sormani ou não? Você acha que tem necessidade, um dos dois ou os dois, o Flamengo precisa muito dessas contratações? É porque talvez o Flamengo não enxergue que hoje o banco de reservas dele seja suficientemente capaz de equilibrar o time na ausência de um desses caras que são considerados os titulares. Talvez o Hugo, talvez o menino João Gomes, não sei se o Mateuzinho, mas que já tem sido utilizado com um pouco mais de frequência, mas enfim, outros atletas que estão ali naquela região de meio campo não estejam a essa altura. De fato, para mim, o Flamengo precisa de um pouquinho mais de armação. Isso sim, né? Para substituir, porque ele tem as peças de ponta para substituir o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, se bem que para mim hoje o Everton Ribeiro, daquilo que não demonstra, a titularidade dele para mim é bastante questionável.
Então, você já tem uma peça ali para ser uma alternativa. Eu colocaria ele hoje como alternativa em relação ao que o Michel tem apresentado, porque na mão do Renato, o Michel, até pela característica de jogo dele, casa bastante. Mas aí é uma outra discussão. Agora, quando se fala na característica do Arrascaeta, na característica que o Gerson deixou de lacuna no Flamengo, aí você precisa cirurgicamente repor uma peça ou outra. Não faz mal você contratar 1, 2, 3 jogadores. A pergunta é quem você vai contratar? Como vai contratar? Vai gastar muito? Vai vir por empréstimo? Vai ser uma negociação que financeiramente não vai arrebentar o seu clube? Aí tudo bem, você coloca ali para ser analisado. A questão é você gastar um valor alto num atleta que talvez não te gere esse tipo de expectativa. O Kennedy, ele é talentoso, mas falta um a mais, né? Do que eu acompanhei recentemente no futebol espanhol, para esse menino tá faltando um a mais. Um foco, mais sequência, mais regularidade. Thiago Mendes, para mim, não muda muito o dólar. De verdade. Ele fez boas campanhas no futebol francês, mas desde os tempos do São Paulo nunca fui fã do futebol dele. Então, se o Flamengo, com a condição que tem, tiver que buscar um jogador, vai tentar alguém. A não ser, William, aí vamos colocar aquela manchetinha para nós, que a gente sempre adora.